Bem, aqui no programa Hora da Família, a sala de entrevista começando agora, e hoje aqui nos estúdios vamos trazer o nosso irmão, o seu Cláudio, vai falar um pouquinho pra gente da obra Palavra de Deus, né? Já está marcando presença aqui nos estúdios da nossa sala de entrevista aqui no programa Hora da Família. Cláudio Lousano de São Paulo, Caetano, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui presente com vocês. Quero agradecer aí o convite, que Nosso Senhor fique no coração de vocês, que realmente cresça cada dia mais e se torne presente na família de vocês também. E já tem quanto tempo que o senhor está na obra Palavra Viva de Deus? Conheci essa obra faz uns 3 meses. Porque eu, por exemplo, assim, eu sempre pesquiso as coisas, né? Eu tive uma formação religiosa até católica do início, né? Que era meio durona, né? Me envolvendo com a parte de o que aconteceu no Concílio Vaticano II. Então isso já me trouxe uma ruptura lá atrás, quando você tem uma missa nova e uma missa antiga. Então o senhor tem propriedade para falar das duas missas, né? E essa ruptura tirou você um pouco da sua fé. O que aconteceu nesse momento? Quando aconteceu, por exemplo, assim, já o Vaticano II, o que acontece? Na fórmula onde Nosso Senhor ele fala a transformação do pão, que na verdade ele vai, salvar não todos, mas muitos. Essa diferença muda totalmente aquilo que Nosso Senhor falou. Então as pessoas começaram a colocar na missa nova uma versão que é para toda a salvação. Só todos se salvam. Isto é meu corpo, isso é meu sangue. E aí ele fala, no finalzinho ele troca esse versículo, né? Então isso aí provoca toda uma diferença, porque Nosso Senhor não falou isso, não falou que vai salvar todos, vai salvar muitos, porque depende de muitos. Então, seu Cláudio, com relação ao Concílio Vaticano, né, que está aderindo muitas doutrinas que a gente vê que não é, né, a favor de Deus, que praticamente temos doutrinas que não encaixam no que a igreja verdadeira, tradicional ensina. Exemplo, o ecumenismo, né, o comunismo, o protestantismo, por aí vai. O que você acha com relação a isso? Dentro daquele concílio, foi convidado algumas pessoas da linha protestante. Como é que Nosso Senhor iria aceitar alguém de uma outra religião para estabelecer uma regra dentro da nossa igreja? Eu entendo que Nosso Senhor é ciumento com as coisas dele. Ele é ciumento. Então nessa situação eu já radicalizei também. Então apesar de a gente estar indo para uma missa, porque ela foi mudada, né? Apesar dela ter mudado, me deixava em conflito. Por quê? Vale ou não vale? Vale ou não vale? Então eu fazia muitas vezes uma comunhão sob condição. Nosso Senhor, o Senhor sabe se é válido ou não para essa pessoa. Então eu vou comungar, mas desde que o Senhor esteja presente aqui. Eu quero te aceitar, porque eu creio que o Senhor pode estar presente. Se não tiver, Senhor, não quero dar um pedacinho de pão. Entendeu? Então começou já daí. Então toda essa minha problemática, ela já vem de longe. Então o senhor ia na missa e sentiu isso daí, mas durou quanto tempo? Ia na missa, mas não é todas as missas que você achava uma linha tradicional, tá? Até por uma questão de distância, né? Sem dúvida. Então eu tinha um conflito. Então quando eu ia na missa moderna, a nova, eu pedia para Nosso Senhor, sob condição. Eu estou aqui, mas sob condição, Senhor, que eu espero estar fazendo do seu agrado. Percebe? Eu vou comungar, mas eu não sei se o Senhor está presente. Então, se o Senhor estiver presente, te amo, te adoro. Mas se o Senhor não estiver presente, me perdoe. Mas agora eu comungo no meu coração. Percebe? Então, como já criava um conflito interno. É muito complicado isso para mim, e sempre foi. Então, seu Cláudio, nós estamos aqui nessa entrevista, né, falando sobre algumas coisas, né, que acontecem, principalmente na parte do que ele fala, né, da missa nova e a missa tradicional. Hoje, praticamente na missa nova, né, adere muita coisa que é realmente contra aquilo que a doutrina da Igreja Católica ensina. Principalmente, vamos colocar aqui, né, a RCC. Muitos da RCC transformam a missa em grupo de oração, na questão de a música muito alta, né, bateção de palma, pulo dentro da igreja, as vestes também, né, e isso nós sabemos que a missa, Jesus indo ao Calvário, né, a missa é o silêncio. O que o senhor tem a dizer para nós com relação a isso? Porque hoje a gente vê que tem uma certa dificuldade das pessoas se concentrarem devido à bateção de palma, né? Muita música alta, às vezes é demais, o grupo de oração, o grupo musical ali que está na igreja, né? Tira, às vezes, o foco da pessoa de concentrar,
né? O que o senhor acha com relação a isso? E realmente muita gritaria, mas parece que a coisa evoluiu de tal maneira que nem o padre mais consegue falar lá dentro, porque a música é enorme, você não consegue mais. Eu, inclusive, fiz assim sinal para o padre, ó, eu sou surdo e não estou escutando você. Você vai me desculpar, mas eu sou surdo, então não dá. Naquele dia eu decidi, não vou mais entrar numa missa, não vou. Então nesse aspecto eu falei assim, Senhor, me ajuda. E eu consegui uma para você ver, em Santo André tem uma igreja do Sagrado Coração de Jesus. E ela tinha uma capela embaixo e uma em cima. A de baixo nunca foi usada. E por cargas d'água eles conseguiram uma missa tradicional embaixo. Mas eu não sabia. Então eu ia na de cima e um dia eu errei. Fui na de baixo. Que maravilha, porque era uma missa mais tradicional. E aí eu fiquei satisfeito. Por quê? Porque o padre ficava de costa para nós. Mas eu não escutava qual era a comunhão que ele fazia. Se ele está com o Papa, não sei, eu não sabia. Porque eu quero escutar. Porque se ele está em comunhão, alguma coisa está errada. Para mim está errado. Por que eu falo isso? Porque quando o Papa falou uma frase que é na verdade que Jesus foi um fracasso, Deus fez um projeto que está errado, foi um absurdo. Aí muita gente fala assim, olha, Santa Teresinha não fala mal do Papa, pede para não falar mal do Papa. Realmente não se deve falar mal de Papa. Papa sendo verdadeiro. Agora, quando um Papa ele fala uma heresia, o homem que está no posto de Papa fala uma heresia, ele é Papa? Um antipapa. É aí que muda a figura. Quer dizer, eu estou obedecendo uma regra de Papa verdadeiro num impostor. Então eu não posso fazer isso. Então está errado isso. Percebe? Então, seu Cláudio, uma coisa muito importante isso que o senhor falou, né? Nós sabemos que a Igreja Católica está passando por uma provação muito grande, né? Uns acreditam nesse Papa e outros não. Eu, particularmente, né, eu fico com o pé atrás, né? Porque muitas atitudes que ele faz que a gente vê que não convém aí com a Igreja Católica, né? Com o que Deus deixou. Principalmente quando ele fala que Jesus foi um fracasso na cruz, né? Isso aí acho que praticamente todo mundo, né, sabe desse fato aí. E as pessoas têm isso como heresia. Então, assim, e é muito importante, né, a gente tá falando desse fato, desse acontecimento aqui nessa entrevista, para que as pessoas elas fiquem por dentro do que está acontecendo. Né? Que muitas pessoas têm medo de pesquisar, têm medo de perguntar, têm medo de ir a fundo e acabar sendo perseguido. Então, assim, isso é o que nós estamos vivendo, né? A perca da fé, a apostasia, é o que Nossa Senhora disse lá em La Salette, né? Que viria a apostasia, que viria a perca da fé. Então, seu Cláudio, depois que o senhor conheceu a obra A Palavra Viva de Deus, né? O livro A Palavra Viva de Deus, que fala da verdade, dos acontecimentos dos tempos finais, conta um pouquinho pra gente como foi isso. Então, um pouquinho depois, eu vendo a Palavra de Deus, eu fui ter contato com a Palavra Viva de Deus. O que me chamou a atenção foi o livro, realmente, ele é grosso demais, esse azul me chamou a atenção, e o Bruno falou um pouco do livro. Achei interessante. E aí ele pegou e fez uma leitura. Eu falei, gostei, vamos ver. E eu sou muito desconfiado. Então você já vê que eu sou desconfiado para muita coisa, né? Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar esse livro. Eu quero ver. Então quando eu consegui, como é que eu consigo comprar esse livro? Então eu fui vendo ceifadores e comecei a ver muitas vezes o próprio profeta falando. E aí eu fui no vídeo e tentei achar o site correto. Para mim conseguir pegar o telefone. Aí eu fui vendo o profeta falando, e aquilo foi entrando no meu coração, muito rápido, porque ele fala de uma maneira que entra no coração, o Senhor toca no coração da gente, não sei se você entende. É como se você tivesse uma engrenagem. Quando o Senhor fala, casa, uma daquelas palavras que eu pelo menos costumava entender assim, as minhas ovelhas escutam a voz do dono. Isso é uma verdade. Então, quando Jesus fala, você escuta que é ele falando, porque a sintonia é a mesma. Eu escuto a voz do meu dono. Eu tenho que ser uma ovelha. Eu tenho que saber quem é meu dono, percebe? Então isso aconteceu. E eu escutei isso com o profeta. Por quê? Descobri realmente. Primeiro, Nosso Senhor pega exatamente os humildes. Eu até comentei na rádio que eu vi assim, Nosso Senhor, o que ele fez? Ele pegou Pedro I, uma pessoa analfabeta, né? Uhum. Trabalhadora, simples, e fez dele um papa. O primeiro papa. Primeiro papa. Nossa, quando vem agora pro último,
Nossa! Quanta diferença, né? Mas ele também é simples. Ele é simples. Quando uma das apresentações, ele diz assim, eu falo errado, mas Nosso Senhor me respeita. Nossa, aquilo para mim é ouro. Isso para mim é ouro. Porque você mesmo, se visse um faxineiro aqui, o que você faria? Trataria ele mal? Desmereceria ele? Eu não faria isso. Eu tenho contato com qualquer tipo de pessoa. Agora imagina o Senhor, percebe? Então, ele foi muito a fundo para mim e tocou no coração. Eu falei, não, peraí, isso é muito forte para mim. Então eu entendi que realmente o Senhor escolheu o profeta como sendo uma pessoa simples. E ele muito natural, percebe? Então aquilo foi me tocando muito. Por isso que na rádio eu falei, me toquei. Ele me tocou pela simplicidade, porque a palavra, Nosso Senhor usou ele para falar. Eu entendo quando o Nosso Senhor está falando por ele, mas ao mesmo tempo o Nosso Senhor fala duro com aqueles que estão fazendo errado e acolhe aqueles que estão sendo prejudicados. Mas ele avisa, você vai ter que decidir. Realmente tem que decidir, porque não dá para conviver dos dois lados. Você não pode ficar em cima do muro, não dá para ficar em cima do muro. Nós não podemos fazer. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que mostrar exatamente aquilo que a gente é. Eu acredito, mas para você ter essa crença, ele te deu as informações. Então, foi claro para mim. Foi muito claro. Então, quando ele falava assim, eu falei na rádio, eu quando participava de grupo de terço, as pessoas eram muito católicas, elas iam nas missas, elas iam várias vezes. Então, eu falei, vocês precisam tomar cuidado. Por quê? Vocês sabem o que é uma missa? Eu fazia uma pergunta para a pessoa. Você sabe o que é estar na missa? Sabe o que é estar na missa? As pessoas, não, porque eu tenho muita devoção, eu amo, eu vejo Nosso Senhor. Tá bom. Agora, presta atenção. Vocês fazem oba-oba, vocês dançam, vocês batem palma, fazem um monte de coisa. Mas vocês perceberam o que está acontecendo? Olha, eu dei uma entrevista na rádio, eu falei isso. E falo para as pessoas. Vamos admitir que agora a gente está diante de uma pessoa que está sendo crucificada agora. Vamos lá? Imagina, você está diante da cruz e um crucificado. Ele está sofrendo. E eu sei que por um legista, porque eu já fui investigar, esse tendão aqui, ele é terrível. É só com morfina, e nem morfina tira essa dor. Então Nosso Senhor sofreu muito, mas muito. E eu te pergunto, você assistindo o sofrimento dessa pessoa, você vai bater palma aqui embaixo? Você vai cantar? Dá para fazer isso? Não dá. De maneira alguma. Eu te pergunto, o que é a missa? Hoje, praticamente, em muitos lugares, transformaram a missa em showmissas. Na hora da consagração, Nosso Senhor ele está na cruz e derrama o sangue dele no cálice. Não é isso que acontece na missa? Dá pra gente ficar simplesmente batendo palma, fazendo oba-oba? Que negócio é esse? Não dá. Muito bem, falamos aí com o nosso irmão Cláudio, lá de São Paulo, marcou presença aqui na nossa sala de entrevista de hoje, né? Queremos agradecer ele pelo carinho, por participar com a gente, né? Hoje a gente falamos aí sobre a missa nova, sobre os acontecimentos que acontecem dentro da igreja católica, né? Nós não estamos aqui para falar mal da igreja, é claro, para falar mal de padres, falar mal de papa, não. A nossa intenção não é essa. A nossa intenção é o quê? É alertar as pessoas, é denunciar o erro, né? E foi o que aconteceu. Nós falamos, né, de algumas coisas que acontecem de dentro da igreja que praticamente não compactua com aquilo que a igreja ensina, principalmente na questão da missa nova, né? Que hoje a missa nova hoje prega uma teologia da libertação, uma missa mais voltada para o materialismo, não para o espiritual, não para uma missa de Jesus, de Nossa Senhora dos Santos Anjos. É uma missa diferente, uma missa voltada mais para o homem e menos para Deus. Na questão também, né, da Santa Missa, durante a Santa Missa, hoje praticamente muitos lugares transformam a missa em grupo de oração, as pessoas pulam, dançam. Então, e nós discutimos isso aqui na sala de entrevista de hoje, para nós alertar as pessoas, para que fiquem atentas, não aderem a isso, não aceitam a isso, né? Reze para os nossos irmãos sacerdotes, né? Reze para que as pessoas elas abram os olhos. Tem muitas pessoas que fazem o errado achando que é certo, e na verdade não é. Quando você conhece a verdade e continua no erro, é uma coisa, mas quando você sabe que é errado, mas continua compactuando com o erro, é outra coisa. Por isso nós estamos aqui na intenção de alertar, para que você possa cada vez mais vigiar, para que nós possamos cada vez mais vigiar e denunciar aquilo que realmente vem contra a nossa Igreja Católica. Por isso, irmãos, rezemos para a nossa Igreja Católica, rezemos para os sacerdotes, para que eles voltem para Jesus o quanto antes.
Grande abraço a todos, finalizando aqui o nosso sala de entrevista de hoje com o nosso irmão Cláudio lá de São Paulo, e agradecemos aí pela companhia dele aqui no nosso sala de entrevista de hoje. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a todos, obrigado pelo carinho, pela sintonia, um ótimo sábado e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José.